Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Falávamos então do Stock Car. Daí eu comecei, teve na época uma categoria que chamou categoria Chevette. E essa categoria era uma categoria abaixo da Stock Car, lógico. Então era uma categoria bem mais barata, tal. E vamos correr de Chevette. E nesse campeonato eu fui muito bem, fui campeão. Ganhei o campeonato brasileiro, que era São Paulo, e praticamente só de São Paulo as provas, mas meu carro era muito bom. Fui campeão paranaense também na época. E nesse meio termo apareceu Cascavel de 1000 milhas. Eu fui fazer uma prova na 1000 milhas com o Marechal, que era o dono de uma equipe grande de Stock Car. Ele participou, ele, Alencar e eu, e nós ganhamos a categoria. E ele me convidou para mim fazer uma prova, 2 provas de Stock Car, Brasília, Goiânia e Brasília. Imagina, né? Era o lixo do lixo do lixo. O que tinha que sobrava era. E fomos lá. Na primeira corrida sofri bastante, porque o carro tinha um problema de tirante, e o pessoal até levava meio na gozação, a gente até descobriu o defeito. E fiz lá 14º, 13º lugar. E fomos para Brasília. Em Brasília não tinha como hoje, o cara anda meia hora, para e tal. Lá andava quanto queria. E teve os treinos e tal, meu carro 12º, 14º tempo lá. Estava relativamente bom o carro. Terminou a classificação, todos os pilotos, tudo, foram embora para o hotel. Ficou lá meia dúzia de pilotos que estavam com problemas no carro, tinham de resolver os problemas. E nessa aí, meu mecânico era o Pierre, e o irmão dele era o Claude. O Claude Bess era o papa da Stock Car na época. E eu fui lá para ele: Claude, você não consegue um carburador emprestado só para me pôr no carro, para ver se melhor meu problema? Eu acho que carburador. Foi lá no carro do outro carro da nossa equipe, tirou o carburador e pôs no meu. Eu fiz o segundo tempo, seria o segundo tempo para largar da Stock Car de pneu velho. Caiu a casa. No outro dia o meu carro não tinha mais nada, tinham tirado tudo do meu carro, mola, amortecedor, acharam que o meu carro era melhor que a dele. Vai lá, voltou o carburador ruim, fiz lá 5º, 6º lugar, 8º, sei lá. E daí foi passando. Cada ano você nunca sabe se vai conseguir andar, porque não sabe se tem dinheiro, se tem patrocínio. Então aquilo é... Quem tem dinheiro... Eu vou falar uma coisa: ser campeão com dinheiro é muito fácil. Quero ver ser campeão sem dinheiro, duro. Ia para o autódromo, não sabia se comprava pneu ou comia. Comer a gente dá um jeito, pneu tem que ter. Tem que ter para rodar. Pneu, né? Comer, vamos lá, pega um pedaço, vai no outro box. Pão com linguiça aqui, um pedaço de churrasco. Dormia dentro do box, no chão. Então, é que o pessoal acha que vida de piloto é só glamour. Não, ver aqueles carrão. Hoje é bem mais fácil e o cara não faz o que eu fiz. Raríssimo, ninguém faz. Hoje o cara só vai se tiver hotel, se tiver carro. Eu ia para Cascavel várias vezes, fui para Cascavel de ônibus, chegava às 6 horas da manhã, não tinha ninguém no autódromo, eu com a mala lá. Corria, ganhava corrida, não tinha carro para voltar, vinha de ônibus de volta. Então, quantas vezes eu dormi na frente do autódromo? Muitas vezes. Tudo por amor à velocidade. Então, mas isso aí foi 50 anos. Hoje eu não faria mais nada disso, entendeu? Mas eu fiz. Então eu estava falando até agora há pouco, parece que isso não foi uma outra vida. E eu nunca fui uma pessoa assim, tão de guiar na rua, de andar rápido, fazer as coisas. Mas quando eu sentava no carro de corrida, eu era diferenciado. Eu tive uma fase muito boa, eu guiava
muito, não fui eu que falei, isso está na história. Isso vem na história, né? 50 anos. Verdade. Eu fui 14 vezes campeão paranaense, 2 vezes campeão brasileiro, sem dinheiro. Então você tem que ter uma ideia do que Você imagina que, eu fiz. que garra, né? Que talento que tem que ter, né? Porque quando você tem um carro que tá preparado, tá montado, tá com equipe, tá com pneu bom, com carburação bom, tá perfeito, é uma situação. Agora você tem que dormir, às vezes, que nem o caso que o Gastão conta aqui pra gente, né? Que você dorme lá no autódromo, dorme no box, aí depois você vai encarar uma prova. E você aí chegava lá com 4 pneuzinhos, 6 pneus, cara com 20. Então você já. E aí perdia já só na moral. Né? Mas nunca me afetou. Eu sempre fui um cara. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque vinha nessa questão aí de que de repente você chegava lá, via outras equipes, né? Com equipes realmente, com aquela estrutura toda, dá uma balançada no emocional, mas a vontade de correr e o talento supera tudo isso. Depois que sentava no carro, eu acho. Ali é de igual para igual e acabou. Igual para igual. Lógico, dentro das possibilidades que eu tinha. Né? Eu fui um piloto diferenciado na chuva. Então, na chuva eu era meio fora de padrão, então assim, conseguia fazer um nome. Porque hoje em dia, você vê aí, você que trabalha com isso, hoje para um piloto conseguir ser conhecido nacionalmente é muito difícil. E onde você for e falar em Gastão Weger, todo mundo conhece. E daí comecei a fazer as provas regionais, e campeonatos regional, e corri com vários pilotos, e ganhei vários campeonatos. Mas eu vou contar uma parte de uma história assim que vale a pena ser contada. Bora lá. Em 95, 94, tinha uma equipe muito grande aqui em Santa Catarina, que era a Juvena. Uma equipe que participava do Campeonato Brasileiro de Marcas, que era o campeonato top. E o Gunnar, que era o dono da equipe e corria, ele teve um derrame. Nessa mesma época, eu participava do Regional do Paranense, com o mesmo preparador que era o preparador dele. E eles me puseram numa situação, na época foi muito difícil para mim, você encarar o que eu encarei. Me puseram para guiar, na época, com quem era considerado o melhor piloto do Brasil na categoria, Toninho da Mata. Eu fui correr de dupla com ele. Olha aí, rapaz, que responsabilidade, que responsabilidade. Pegaram um piloto do regional para colocar para andar no brasileiro, uma das melhores equipes do Brasil. Graças a Deus consegui andar muito bem. E perdi o campeonato, né, no outro ano por pouquíssimos pontos, por causa que tivemos uma quebra. Já não estava mais guiando com o Toninho da Mata, já estava guiando com o Átila Cipos, que também tinha sido já 10 vezes campeão brasileiro. Era um piloto também topíssimo. E assim foi passando os anos, todo ano começando de volta. Chegou uma época que entrou outros pilotos com mais dinheiro na equipe e eu também fui descartado. Eu só era piloto, não tinha dinheiro para pagar. Daí fiz mais um ano e começamos em 97, 95 era o Dodge, era o Escort, né? Era Escort, né? Com esse Escort, tu correu onde? Era o Campeonato Brasileiro de Marcas, que a equipe Juvena era uma das melhores equipes do Brasil na época. E o primeiro ano nós participamos de Voyage e depois eu fiz algumas provas de Apollo. E eu corri com o Cláudio Girotto, fiz 2 provas com ele e abrimos a dupla para correr de Escort. Eu corri uma prova com o Max Moore e depois passei a fazer as outras provas com o Átila Cipos. Nesse ano nós fomos vice-campeão brasileiro. Perdemos, vinha liderando uma corrida em São Paulo
e quebrou o motor. Uhum. E o Campeonato Brasileiro, campeonato hoje, como seria a Stock Car, é um campeonato top, era o que existia de melhor. As fábricas participavam, Volkswagen, Ford e Fiat. Daí o que aconteceu depois desse campeonato? Eu tive uma fase parada, de só correndo no campeonato regional. Aham. Mas eu participava de 500 mil em Londrina. A 500 mil em Londrina eu fiz acho que 7 provas 500 mil em Londrina, ganhei na categoria na geral e ganhei também na categoria, ganhei na geral e ganhei na marca. 12 horas de Curitiba, ganhei 2, uma com o Pedro Mufato e a outra com o Arley Marrone, participando com 2 carros nessa prova, a segunda prova das 12 horas de Curitiba. Eu ganhei 2 categorias, eu corri com 2 carros durante a prova. E pra você ter uma ideia, eu participei de 14 mil milhas, 14 provas da 1000 milhas. Nossa, é muita. Então É muita hora muito pouca gente no consegue. Brasil que participou de 14 provas da 1000 milhas. Realmente. Eu participei de 3 25 horas de Interlagos, 73, 74, 75. Como é que você vê o automobilismo hoje? Vamos puxar um outro foco assim. Como é que tu enxergas hoje o automobilismo? O automobilismo hoje ficou bem mais fácil do que era, eu acho. Porque na nossa época, já para ter um carro já era difícil, que dirá para correr. Hoje tem tudo que facilita. O piloto já começa praticamente, ou ele vai ser piloto ou não vai ser. Ou ele é um piloto que é amador, que ele vai correr na terra por brincadeira, paga o carro dele ali, pagando, sabe? Mas para ele ir para um campeonato brasileiro ou ir para o asfalto, as coisas já ficam difíceis. Hoje, uma prova, qualquer prova de marcas, que é uma categoria relativamente barata, gasta 20 mil reais por prova. Se não bater e não quebrar. É muito investimento, né? Tem que ter muito patrocínio, é uma batalha fora do asfalto, na verdade. Dinheiro. Então, ou família que tem dinheiro e tal. Hoje, outra coisa que facilitou muito é os simuladores. Piloto com um bom simulador, ele praticamente já entra na pista andando bem. Nosso tempo não existia isso. Era ali, era na hora que hoje descobria. Coach, telemetria. Eu digo uma coisa, eu acho que fui o último piloto raiz que acabou. Nós não tinha coach, não tinha. Eu não tinha nem dinheiro para comer, ia levar mais gente. Tem que vender o sanduíche, velho. Como é que é o negócio? Para me dizer lá na rádio que eu tenho que acelerar mais. Já estou fazendo o que dá. Não tem. Tinha isso também, né, cara? Tirando água de acelera. Não, ele acelerar mais. Ele nunca sentou num carro de corrida. Então fica hoje é outro automobilismo. É outro automobilismo. Eu, na última prova que eu fiz na Cascavel de Ouro, já comecei a ficar esquisito. Então se imagina um piloto que andava normal. Daqui a pouco você ranço, capacete, que não pode virar o pescoço. Tudo bem, vira pouquinho. Daí é a água, tudo bem. Não, mas tem o microfone, tem fone. Cara, aquilo começa a você ficar engessado dentro do carro. Né? Não, ainda tem água para refrigerar todo o macacão. Não sei se eu seria o piloto. O cara que correu de Dodginho, que correu de Chevette. Corri de Fiat 147. Até do 147? E ganhei. Desses carros todos aí, Gastão, um carro que te dá uma saudade, assim, poxa, aquele carro eu queria ter comigo. O carro que eu não corri. Uma Porsche, né? Uma Porsche. Porque quando a gente corria as 1000 milhas, sempre ia correr sabendo que ia perder. Você corre com um carro que vale o preço de 8 rodas do cara. O meu carro valia, vamos dizer, 30 mil reais. 8 rodas numa Porsche custa
50 mil reais. Exatamente. Como é que você vai competir? Vai competir com um carro desse? Não tem, você já sabe que vai perder. Ah, Não é que eu sou pior que ele. não, mas Eu daí sou mais pobre aí que tem uma ele. máquina, né? Que... Isso aí é o automobilismo. E assim vai acontecendo o automobilismo. Não adianta. Quem tem mais, chora menos. Chora menos. Eu falava sobre isso com o Beno no último programa nosso. O Beno falava sobre isso também, né? Que hoje é uma questão mais financeira, né? Lógico, tem um piloto que tem que ter o seu talento, óbvio que se não tem talento, não adianta botar uma máquina na mão do cara, ele não vai saber o que fazer, né? Mas enfim, estamos chegando para o finalzinho do nosso ACI Auto Sport de hoje, mas a conversa aqui com o Gaston, ela continua. Nós vamos ter um segundo episódio do programa ACI Auto Sport, contando a história. Tem muita história aqui para contar ainda, viu? Espero que vocês tenham gostado e sexta-feira que vem, então, a gente volta com mais um pouco da história do Gaston e os seus 50 anos de automobilismo. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira. Você assistiu o programa ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Sport.